Veja no ICL Notícias, segunda edição. Depois do roubo, o acordo. Daniel Vorcaro e Beto Louco fazem proposta de delação, mas devem poupar nomes grandes de Brasília. Queridinha da extrema-direita, procurando vice. Flávio Bolsonaro diz que Tereza Cristina é o sonho de consumo de todo mundo. Eu até brinquei com ela, eu chamo ela de vozinha, porque ela é muito parecida com a minha avó. Trabalho escravo nas mãos de Romeu. Empresa contratada por Grupo Zema entra na lista suja do Ministério do Trabalho. O bravateiro da Casa Branca. Trump faz novas ameaças na véspera de reunião para discutir acordo com o Irã. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril de 2026. Hoje, numa formação inédita nessa mesa redonda do N2 que está começando, Luiz Costa Pinto e Adriana Ferreira Silva. Prazer estar com vocês, meus queridos. Prazer, Gabi e Adriana. Maravilha, prazer imenso. Muito bom. Tô achando uma formação chique. Isso. Uma formação Eu espero cumprir essa interinidade do Chico Sá à altura. Ontem né? eu disse que o PIB deste programa estava altíssimo, porque veio o Leandro de Moura, logo depois da entrevista com o presidente Lula. Hoje não está deixando a desejar, não. Não, até porque o Leandro é peso-pena, né? Magrinho do jeito que é. Mas aqui, olha, o PIB está altíssimo deste programa. Temos muito a conversar nessa semana. Aliás, excelente a sua presença aqui, Lula, porque, como eu tenho dito, sempre que você aparece por aqui, você é um jornalista que mais tem acompanhado de perto o caso, os desdobramentos do Banco Master. Hoje vamos falar sobre isso também. A gente vai falar sobre o STF tirando da gaveta uma ação que pode limitar as delações premiadas, e, enquanto isso, está acontecendo uma onda de tentativas e de acordos de colaboração que podem sair do papel, né? Essas delações. Então, vamos entender essa história. O empresário Roberto Augusto Leme da Silva, você talvez não se recorde desse nome completo, mas certamente você vai se lembrar do Beto Louco, ligado ao PCC, entregou para o Ministério Público de São Paulo uma proposta de delação no âmbito da investigação que é a Operação Carbono Oculto. E ele propôs revelar a participação de servidores públicos e magistrados no esquema bilionário de fraudes fiscais, de lavagem de dinheiro envolvendo postos de combustíveis e fintechs. Reportagem que é da Folha de São Paulo, e a gente repercute aqui já no início do programa. Só que a delação, é importante dizer isso, não tem acusação contra pessoas com foro privilegiado em Brasília. O Lula vai poder detalhar isso melhor. Mas o Beto Louco está foragido, ele foi localizado por autoridades brasileiras na Líbia e é apontado como líder da organização criminosa responsável por uma série de fraudes fiscais, contábeis. A movimentação, para vocês terem ideia, é de 52 bilhões de reais. Ainda nessa história, mas olhando agora para o Daniel Vorcaro, ele deve concluir nesse final de semana a proposta de delação, vai apresentar para a Polícia Federal e para a PGR, e de acordo com as fontes com a reportagem do jornal o Globo, que ouviu diversas fontes, um dos itens da proposta é pagar multas bilionárias. E o plano é apresentar o pacote já na semana que vem para os investigadores, e tem ainda, para fechar, o empresário Maurício Camisotti, que fechou com a PF o primeiro acordo de delação premiada, só que a respeito das fraudes do INSS. Ele está preso desde setembro e é um dos personagens principais dessa história, né? Uma peça-chave. Ele é descrito pela Polícia Federal como um personagem crucial do núcleo financeiro desse esquema de fraudes. Então, dados todos os pontos dessa grande teia, Lula, eu acho que eu vou começar com você, porque você tem a apuração envolvendo o Beto Louco, né?
que você conversou com uma fonte recentemente. Conversei com a fonte. Boa tarde a todos vocês, Carol, Gabi, Adriana, Carol que está lá atrás, né, do vidro dos estúdios, né? Mas primeiro, as delações de Maurício Camizotti e do Beto Louco, elas estão no ambiente da lavagem de dinheiro, né? E a do Beto Louco sair pelo Ministério Público de São Paulo, né, indica claramente que ele impôs ou foi imposto a ele, né, um limite, né, de pessoas que ele poderia delatar com foro privilegiado. Então já fica claro que nessa delação não estarão os senadores Ciro Nogueira, né, presidente do Progressistas, né, que é um senador do Piauí, né, e que tem relações com ele, nem estará o senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, que recebeu um show de Roberto Carlos lá em Macapá e umas outras lembrancinhas, né, nessa estratégia de lobby do Beto Louco para aprovar importação de combustíveis e redução de impostos sobre combustíveis, que era o nicho de interesse negocial dele. Porém, tem um personagem da política que precisa colocar as barbas de molho. Antônio Rueda, presidente do União Brasil, partido que está federado ao Progressistas, do Ciro Nogueira. Porque o Rueda, ele efetivamente fez negócios com o Beto Louco na compra de aeronaves e na montagem daquela linha aérea que servia também ao crime organizado. E o Rueda não tem ainda foro privilegiado, porque ele não tem mandato, né? O Rueda vai disputar o seu primeiro mandato este ano pelo Rio de Janeiro como deputado na coligação que apoia Flávio Bolsonaro, né? Essa é a ambição dele, mas ele terá que cortar um dobrado até o início desse processo. E o Maurício Camizotti, né, também é um dos organizadores de uma grande lavanderia de dinheiro de corrupção em Brasília, que começou a ser descoberta durante o governo Bolsonaro, porque o Camizotti estava ligado àquelas empresas de falsa importação de vacinas contra o coronavírus, vacinas indianas que nunca chegaram ao país, e aquela estrutura de compra superfaturada de cloroquina e de outras panaceias que o Bolsonaro estabeleceu como estratégia de combate, entre aspas, né, ao coronavírus, e que não funcionava. O Camizotti já estava lá, né, incrustado naquele núcleo de lobby de Brasília desde aquele momento. E o Daniel Vorcaro, essa delação do Daniel Vorcaro, eu estimo que vai demorar mais do que a ansiedade, né, dos jornalistas do jornal o Globo ou da Folha de São Paulo, que querem que ela venha de imediato, né? Porque o advogado do Vorcaro, que está tocando essa delação, o Zé Luiz de Oliveira Lima, tem contado para as poucas pessoas com as quais ele fala em Brasília que esse processo está absolutamente sigiloso e que há muitos pontos de contradição entre a PGR, a Polícia Federal e o que quer o Daniel Vorcaro. Muito bom. Adriana, eu vou passar para você. Deixa eu só chamar o pessoal para votar na nossa enquete, Lógico. que tem a ver com isso que o Lula acabou de explicar aqui. Então, a pergunta é a seguinte, para você que me acompanha pelo chat do ICL Notícias: figuras como Daniel Vorcaro e Beto Louco deveriam ter direito à delação? Sim ou não? Aliás, essa votação já está rendendo aqui, muita gente comentando a respeito disso. Já vou te passar com essa pergunta e, claro, abrir espaço para você fazer suas colocações. Né? Eu acho que sim, acho que todo mundo tem direito à delação, né? Boa noite, Gabi, boa noite, Luiz, que prazer estar aqui com vocês, boa noite, comunidade. Eu queria começar, na verdade, fazer uma pergunta para o Lula Costa Pinto. Pode isso, Lula, de você
fazer uma delação sem envolver pessoas que têm foro privilegiado, como parece que foi imposto ao Beto Louco? Porque parece uma escolha, né? Não parece exatamente uma escolha, parece uma imposição, na verdade, né? Olha, Adriana, não deveria, mas pode. Por quê? Porque como o Beto Louco, ele cometeu vários crimes de associação com uma organização criminosa, como o PCC em São Paulo, e o início das investigações contra ele se deu aqui no estado de São Paulo, ele pode ser induzido a essa limitação de delações para que não se crie uma confusão lá em Brasília, uma confusão política. Agora, claramente, para responder no limite da minha responsabilidade jornalística contigo, o que está acontecendo é visivelmente um acordo uma político, blindagem, uma né? blindagem a determinadas pessoas. Infelizmente. Agora, delação premiada, se for feita de forma responsável, a gente pode até saber, né, como ela começa, mas eu acho que não vai saber como ela termina quando você for puxando ali os fios, né, dessa meada de cometimento de crimes. Eu fico pensando nisso que você disse, Lula, justamente nesse fio dessa meada de cometimento de crimes, porque no caso do Daniel Vorcaro, né, essa coisa da delação premiada, como você mesmo disse, vem sendo aventada, né, principalmente em notinhas que saem em colunas, enfim. O tempo inteiro a grande coisa é quando vai delatar, vai delatar. Mas será que faz sentido? Tudo bem, né? Acho que a polícia deve ter lá suas razões, ou a procuradoria deve ter lá suas razões, mas com o tanto de material que a Polícia Federal já tem deste caso, o Daniel Vorcaro, né, envolvendo inclusive o Tanuri, por exemplo, né, o empresário que supostamente seria o sócio oculto do Banco Master, entre outros personagens, o próprio senador Ciro Nogueira, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Eu fico pensando, né, o que é que o Daniel Vorcaro vai delatar a essa altura, porque o que ele vai falar para além do que a Polícia Federal já tem, né, Lula? E por isso que eu falei que há muitos problemas a serem resolvidos nesse rol de temas que ele tem que ser levado a falar. Primeiro, quais são as provas? Quando o presidente Lula fez uma advertência na entrevista que ele deu ao ICL sobre delações premiadas, porque as delações terminaram virando um instrumento de pressão indevida política de quem faz política no Ministério Público, de quem faz política na Polícia Federal, de quem faz política no Judiciário, né? Então virou um instrumento de pressão para se fazer um terrorismo e você atacar inimigos eventuais da cena política. E ele foi vítima disso. Então o Daniel Vorcaro, ele precisa ir além daquilo que a Polícia Federal, que o Banco Central, que o Ministério Público e que o COAF já descobriram. Ele não pode ficar naquele limite dos contatos que ele tem e com quem ele teria encontrado. Não, ele vai precisar entregar o roteiro das conversas. Olha, eu estive 57 vezes no Banco Central na gestão do Roberto Campos Neto porque eu tinha uma agenda, né, de definição de intervenção ou não intervenção no meu banco e fui pedir isso ao Campos Neto. Depois eu tratei com os 2 funcionários do Banco Central que eu corrompia, pagando um salário paralelo a eles, totalmente indevido. Depois ele tem que contar que chegou ao Ibanez Rocha, levado pelo senador Ciro Nogueira, novamente ele, pelo presidente do União Brasil, Antônio Rueda, porque isso é fato. Mas o que é que ele conversou, né, com o Ibanez Rocha naquelas reuniões que estavam na agenda dele, no telefonema dele? Então, é para além disso, para além do registro que ele tem que avançar, né? E também a devolução de fundos.
Sim. Né? E aí vem um grande problema para o Daniel Vorcaro. É porque os investigadores têm a convicção de que boa parte daquele dinheiro que ele tinha, ou que ele dizia que tinha, era um dinheiro meramente escritural. Não tem como rastrear mais, porque o dinheiro não existia, era gasoso, era o esquema de pirâmide que foi muito bem relatado, desenhado no documentário daqui do ICL, pela Débora, pelo Eduardo, né? Naquele documentário. Sim. Era o esquema de pirâmide, o dinheiro não existe. Esse é o problema do Vorcaro. Sei que a Gabi tem que seguir, mas só lembrando, né, que a última delação mais famosa que acompanhamos foi justamente a do Mauro Cid, e que o que acontecia ali na delação do Mauro Cid era que foi pelas provas da Polícia Federal que o caso seguiu à frente. Porque o Mauro Cid ele delatou até um ponto. Foi quando a Polícia Federal encontrou os documentos no celular, no computador, que a delação andou, né, Lula? Não foi assim uma coisa que o Mauro Cid saiu delatando todo mundo. Se dependesse do Mauro Cid, talvez o inquérito do golpe não tivesse chegado aonde chegou. Foi o trabalho da Polícia Federal, no final das contas. Isso. Que rendeu uma condenação ali de 2 anos para o Mauro Cid, no fim das contas, né? E muitas críticas por conta disso, porque houve idas e vindas, né? Enfim, mentiras contadas pelo Mauro Cid também que foram questionadas. Mas eu preciso seguir aqui, gente, para trazer outras notícias que são bem importantes porque dizem respeito ao nosso período eleitoral, né? Quem é que vai sair de vice na chapa do Flávio Bolsonaro é uma pergunta importante. Já falamos aqui sobre uma forte candidata, que é a Tereza Cristina, senadora, e o senador Flávio Bolsonaro falou sobre isso. E agora vocês se preparem, né? Sobre como, enfim, ele disse que carinhosamente chama a Tereza Cristina, ele disse que é o sonho de consumo de todo mundo ter a senadora na chapa e chamou Tereza Cristina de vozinha. Ele fez essa referência falando sobre a possibilidade de ter ela como vice. E vamos entender essa história? Tem um trecho dele próprio falando sobre isso, num evento, numa feira agro, em Campo Grande. Vamos assistir, a gente já volta a conversar. Tereza é o sonho de consumo de todo mundo, eu sou fã dela. A questão de vice vai ser só muito mais lá pra frente. Eu até brinquei com ela, eu chamo ela de vozinha, porque ela é muito parecida com a minha avó. É aparentemente uma forma carinhosa de chamar alguém que eu respeito demais. Para mim, uma das maiores referências no mundo do agro que o Brasil tem. Nós tivemos o privilégio de tê-la como ministra do governo Bolsonaro. E vamos mais para frente, vamos pensar com calma. Não tem agora como antecipar nada, mas eu fico muito feliz, né, de a gente poder ter ela entre as possibilidades. Eu acho que uma coisa é esse apelido supostamente carinhoso, né? Olha, Gabriela, como eu disse, né, Lula, eu falei ali nos bastidores, se me chamasse de vozinha, eu já, a partir daí, já não aceitava o convite para ser candidata a absolutamente nada, né? Imagino que realmente a Tereza Cristina deve ser o sonho de consumo do Flávio Bolsonaro, mas até a Tereza Cristina também, ela tem a experiência de ter acompanhado o que aconteceu com o general Hamilton Mourão durante o período do governo Bolsonaro, de como ele foi tratado pela família Bolsonaro durante o governo. A gente sabe que a família Bolsonaro ela só pensa nela, né? É uma família, como a gente viu, inclusive, ao escolher o próprio filho, né, o primogênito, o varão primogênito, como candidato, o Bolsonaro deixou ali vários parceiros para trás, o principal deles, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, bom, a Tereza Cristina, ela sabe que se meter com essa família nesse cargo especificamente pode não ser uma boa jogada, né, Lula? Ô, Lula, eu também queria te perguntar, junto com a pergunta da Adriana, eu não sei se é por conta do apelido, mas eu sei que o Flávio Bolsonaro, pelo menos nos bastidores, não é o candidato preferido da Tereza Cristina, né? Não, o Flávio Bolsonaro... Então, juntando as duas respostas, o Flávio Bolsonaro não é o personagem para a presidência favorito da Tereza Cristina para uma eventual coligação. A Tereza Cristina é uma liderança do setor agro, né, do agronegócio, é uma liderança ruralista. Ela, quando exerceu o cargo de ministra da Agricultura no período em que o Bolsonaro ocupou a presidência da República, ela ficou conhecida como a
agrotóxico, né? Porque ela foi a responsável pelo maior processo de abertura e liberação de agrotóxicos altamente prejudiciais à saúde e à natureza para importação no Brasil. Agrotóxicos que são proibidos na Europa, que são proibidos na China e que foram permitidos pela Anvisa aqui no Brasil por um lobby dela. Agora, ela tem o respeito desse setor que também é o mesmo do Ronaldo Caiado. E o Caiado tem na cabeça dele uma ideia muito burilada, né, de que o setor do agro, que carrega a economia brasileira, poderá pela primeira vez fazer o presidente da República. E ele ambiciona sim, e já convidou sim, a Tereza Cristina para ser a vice dele. Ela gosta disso, ela gosta dessa ideia e ela prefere. Agora eu vou contar para vocês uma historinha rápida da época da Tereza Cristina, ministra do Bolsonaro, Adriana. A Tereza Cristina, um dia ela reclamou com o Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara na época, do governo Bolsonaro, a loucura dos militares que tomavam de assalto o Ministério da Agricultura, que não era o povo dela, né? O povo dela era do agro, não os militares. Mas ela foi obrigada a manter no gabinete diversos militares que todos os dias, vez ou outra, abriam a porta do gabinete dela e gritavam, ela lá trabalhando, despachando como ministra, e eles gritavam, Selva! E aí fechavam a porta. Ela disse para o Rodrigo Maia, Rodrigo, eu estou assustada, porque isso é uma coisa de louco, né? Então, essa é a Tereza Cristina, e se ela for candidata a vice do Flávio Bolsonaro, ela vai ter que responder também por essa incompatibilidade. E lembrando ainda que a família Bolsonaro não costuma tratar muito bem as mulheres, né? A gente tem esse fator misoginia também na família Bolsonaro, que a gente acompanha, que não vem só do pai, a gente sabe muito bem o que a família Bolsonaro pensa das mulheres. Então, eu realmente, se eu fosse a Tereza Cristina, eu pensaria duas vezes, mas... Enfim. Até porque tem essa construção que uma parte da imprensa e os próprios bolsonaristas estão tentando fazer, que é a do Flávio Bolsonaro moderado. Então, você está vendo um personagem completamente diferente, né? Conversando nas entrevistas, a gente quase não reconhece quem é o Flávio Bolsonaro. A não ser quando ele viaja, né? Porque aí quando ele viaja, né? Porque na CEPAC... Também nos debates ele vai aparecer, né, Adriana? Se ele conseguir debater, ele vai. Aí vai voltar na campanha, porque ele não será presidente, mas na campanha vai voltar aquele apelido que o Fernando Henrique Cardoso deu ao José Sarney, né, na época do governo Sarney, logo depois, quando o Plano Cruzado começou a fazer água, o Fernando Henrique Cardoso, que era líder do governo do Sarney, quando o Sarney viajava, e viajava muito, o Fernando Henrique dizia, a crise viajou, né? Brasília está tranquila. Né? Então a turma do Flávio hoje poderá falar isso, a crise viajou. Todas as vezes. Isso que está acontecendo também desde a prisão do Jair Bolsonaro, né? Porque ele não pode dar mais entrevistas, não tem mais falas públicas, então deu uma amenizada, né, no clima em Brasília, porque a gente não repercute como era durante o governo Bolsonaro as falas, né, absurdas. O bom vai ser quando a gente não precisar mais falar a palavra Bolsonaro, seja lá ligada a quem for, a filho, enfim, né? Infelizmente, a gente ainda tem que tocar muito no nome de Bolsonaro. Aí, incorporando o Chico Sá, eu diria alcunha derrogatória, né? Olha, gente, eu quero continuar ainda no tema das eleições, mas é uma história que vai chegar a um desses personagens, não diretamente falando, né, sobre vice, sobre essas escolhas, mas qual é essa história? Vocês vão entender. O governo federal atualizou a lista suja do trabalho escravo e incluiu entre os nomes
que são novos, né? A empresa Cidade das Águas Transportes, né? Que empresa é essa? Esse caso da transportadora, revelado pelo Brasil de Fato em 2025, ano passado, expôs a submissão de 22 motoristas a condições análogas à escravidão enquanto estavam prestando serviço no Centro de Distribuição e Apoio do Grupo Zema, em Araxá, Minas Gerais. Zema, você já entendeu onde esse personagem entra, né? Essa entrada da empresa no cadastro oficial está reforçando um episódio que atingiu diretamente a holding da família do ex-governador de Minas, que hoje é pré-candidato à presidência da República e também cotado como vice, né, Lula? Esses trabalhadores, eles faziam o transporte de imóveis, eletrodomésticos, tudo ligado a lojas desse grupo. E também a fiscalização aponta que eles estavam passando por jornadas assim absurdas, abusivas, chegando a 19 horas por dia. O Grupo Zema, o ex-governador, foram procurados, só que eles não se manifestaram a respeito disso. E eu quero saber como é que isso vai repercutir na semana que vem, porque no dia 16, estou olhando aqui no calendário, dia 16, quinta-feira que vem, vai ser o lançamento do plano de governo do Romeu Zema num evento em São Paulo. Então, entender se ele vai falar publicamente sobre isso, né? Se vai ser confrontado também pela imprensa, mas a gente já sabe por onde vai ser o discurso dele, até a CNN trouxe uma apuração sobre isso, ele vai falar do STF, do PT. Perguntado pela imprensa, ele pode sempre sair com aquela frase, eu não ouvo você. Muito bem, né? Não ouvo muito bem. Mas olha, eu estava aqui, enquanto você falava, Gabi, estava acompanhando aqui a reportagem, é grave, obviamente, porque as condições de trabalho desses funcionários, bom, primeiro que eles trabalhavam, são motoristas, e eles relatam que chegavam a trabalhar 17 horas seguidas, dormiam dentro do caminhão, comiam dentro do caminhão. Então você imagina a condição de trabalho, né, para além das péssimas condições de trabalho, o perigo que é você ter um motorista, né, nessa situação. Mas, para além disso, a reportagem traz um número que é, dentro desse novo número, né, de trabalhos análogos à escravidão que foram levantados, Minas Gerais sai na frente com 35 nomes. Ou seja, para além da família Zema estar envolvida num desses casos, Minas Gerais é recordista. Então é um pacote completo, né, Lula, para o Zema se responsabilizar. Porque, bom, a gente está falando do candidato do Novo, né? Isso, o candidato do Novo, o partido que, se lá atrás, quando foi fundado, quando participou pela primeira vez de eleições presidenciais, parecia que era uma direita renovada, uma direita com alguma modernização para essa nova economia. Agora, esse episódio sintetiza o que é o Novo, o partido carcomido pelas mesmas práticas nefastas da velha economia, e o personagem que vai disputar a presidência da República é um empresário herdeiro, ele não é empresário natural, ele é herdeiro de um negócio da família. Ele, como empresário, ele sempre admitiu essas práticas. Quando ele vira candidato a governador pela primeira vez em 2018, foi eleito naquele pacote de loucura de um país que estava completamente transtornado em 2018 pelo ódio, que elegeu Romeu Zema, elegeu Wilson Witzel, elegeu um bombeiro em Santa Catarina, que não é mais o atual governador, porque mudou em 2022, que elegeu um Wilson Lima, comunicador, né, também desse mesmo espectro, né, aideológico e amoral, né, da sociedade, e o Zema ficou aí no cenário e está se colocando nessa aventura presidencial. Mas eu acho, sim, a gente falou aqui da Tereza Cristina para vice do Flávio Bolsonaro e tal, mas eu acho que a negociação, né, na cena política do PL vai acabar desaguando numa eventual coligação com o Novo e o Zema sendo vice do Flávio Bolsonaro. Agora, quero só trazer um outro nome que o Flávio Bolsonaro também começou a negociar para vice dele, que também é do PP. É uma deputada que foi denunciada
na denúncia do 8 de janeiro do golpe, do PP de Pernambuco, uma deputada jovem ainda, não é uma vovozinha, como ele fala, da Tereza Cristina, é a Clarissa Tércio, que é uma deputada de extrema direita também. Não à toa foi denunciada, mas que é um vazio completo de propostas, né? Então tem esse cenário também. Muito bem, um cenário que é bem importante, Lula, e com uma coordenação de plano do Romeu Zema, só muito rapidamente para reforçar aqui, que vai ficar a cargo do Carlos da Costa, que é ex-secretário especial do ministro da Fazenda do Bolsonaro, o Paulo Guedes. Então, já sabemos como é que vai ser essa história. É o liberal de direita, né? O liberal de ultradireita. É isso. Minha querida, um prazer te receber aqui. Volte mais vezes. Voltarei agora todas as sextas. Ai, amei. Todas as Muito sextas bom. estarei aqui. Então, ótimo, né? Muito boa. Vou sextar agora, deixo então o programa Então, com bom sextou pra você. este gentleman Até mais. que é... Semana que vem, então, você está de volta. Semana que vem estou de volta. Estaremos aguardando ansiosamente a audiência que fez muitos comentários. Deixo o meu lugar sobre a aqui para este gentleman que é o Rodrigo. Valeu. Boa tarde. Até logo. querido Rodrigo, boa tarde. Fala, Lula. Aliás, Opa, você caí aqui. chegou... Não cai não, porque a gente tem uma viagem para fazer aqui. Pra onde uma nós viagem rápida para a China. Para a China. Deixa eu levantar. Nós fizemos, de verdade, né? Essa viagem ontem, pré-estreia, que foi em São Paulo, do documentário Vai pra China, Eduardo. Foi um sucesso e a gente tem um vídeo aqui sobre o que as pessoas estão comentando. Você que vai assistir a estreia no próximo domingo agora, às 8 horas da noite, já pode conferir o que o pessoal achou. Eu não vou contar aqui. Vou deixar você assistir. Vamos chamar agora, então? Vamos embora. Foi muito especial porque aqui não é só a conclusão do trabalho desse filme. É a conclusão de uma trilogia, né? Que começa em Cuba, um filme que ninguém sabia muito o que esperar e acabou ganhando prêmios e foi um filme visto por mais de 3 milhões de pessoas. A Argentina, um filme que até profetiza tudo que a gente está vendo acontecer na Argentina agora. E agora um filme que eu acho que também profetiza muita coisa que a gente vai ver ao longo da próxima década. Eu fiquei muito emocionada aqui hoje vendo essa exibição, para um público tão grande, tão seleto. Tinham pessoas do ICL Eterno, tinham amigos, cineastas, gente muito importante, equipe do ICL, equipe do próprio filme. Eu acho que hoje é que o filme realmente aconteceu. Foi a primeira vez que eu vi o filme também, numa sala de projeção de cinema. É muito emocionante. A sensação é de que a gente está no passado e não de que eles estão no futuro. A China já foi e a gente ficou. E é sempre confuso para a cabeça tomar uma outra forma de vida, uma outra forma de discurso, uma outra forma de olhar a política, mas a gente sai com esperança de que há saída e que a saída não está no Ocidente, a saída está para olhar para outros lugares. Filme que nos revela a China como ela está avançando muito e fazendo com que a tecnologia esteja voltada para a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos. E essa tecnologia é baseada nos códigos abertos. Ela não está fechada numa legislação de propriedade intelectual. Portanto, uma tecnologia acessível a todos. Dessa miscelânea de possibilidades, né? Nós que somos educadores populares, que passamos o dia a dia dentro da comunidade, a China é a perspectiva. Acho que o documentário abre essa porta. E quando a gente chega num país que tem 5.000 anos de história, a história se impõe. Uma apresentação do que é a lógica chinesa, não só de fazer negócios, mas de existir mesmo como civilização, e aponta para um futuro que, pelo menos para mim, é um futuro com mais esperança. E a importância de mostrar a China no Brasil, né? Enfim, todas as mazelas sociais que a gente vive aqui, principalmente quem é periférico. Então mostra que há sim um caminho, há sim um jeito de mudar as coisas. É só querer, né? Que não basta de mim e de você, basta do governo, mas é um caminho. Eu estou à frente da Escola Nacional de Hip Hop do Brasil, né, das escolas públicas, e nós queremos levar essa literatura cinematográfica para lá, para trocar ideia com a comunidade. Um documentário dessa natureza reconstrói paradigmas, possibilidades, símbolos e orienta
uma crítica geopolítica onde não há mais como escamotear a importância da China no cenário internacional. Eu convido vocês que ainda não assistiram para assistir no dia 12 de abril, domingo, às 8 da noite. Venha viajar com a China pra gente. Vai pra China, Eduardo. Espera vocês no domingo. Muito bem. Então, domingo, para você que ainda não se inscreveu, dá tempo, icln2.com.br. Rapidinho, você só vai deixar seu e-mail e vai ser avisado que o nosso documentário está começando. A gente já teve o privilégio ontem de assistir e a sala estava lotada, né? Lotadíssima. Porque a gente chegou também ali na cinemas iminência aqui de São começar. Paulo. Exatamente. Gabi, eu e Chico Sávio e o Lula ontem saímos correndo aqui do estúdio e fomos para a pré-estreia, né, do documentário no cinema de São Paulo. Muita empolgação na sala e o convite, portanto, para domingo. A turma toda assistir o filme. É isso aí, gente. Vamos nessa. Também tem o QR Code aí na tela se você estiver nos assistindo pela televisão. Vamos seguir? Quero trazer uma outra notícia. Sigamos. O governo Lula anunciou hoje um acordo de cooperação com os Estados Unidos para o combate ao crime organizado. Vamos entender essa história? Esse anúncio está acontecendo enquanto o próprio Donald Trump, autoridades dos Estados Unidos estão discutindo a possibilidade de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Essa parceria prevê que as autoridades dos Estados Unidos compartilhem imagens de raio-x e relatórios de inteligência de containers com destino ao Brasil. E aí, em contrapartida, os brasileiros têm que mandar para os Estados Unidos dados sobre apreensão de arma e drogas de origem estadunidense. O Ministério da Fazenda diz que essa iniciativa é fruto daquelas conversas entre o presidente Lula e o Donald Trump. O encontro presencial ainda não aconteceu, até porque os Estados Unidos estão em guerra faz algum tempo. E estava previsto para o final do mês passado, né? Era previsto um encontro, mas até o momento isso não se concretizou. Vamos chamar o professor Castro Rocha para participar com a gente nessa sexta-feira. Professor, boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Primeira vez que eu vejo o Lula. Luiz Costa Pinto. Boa noite. Boa noite. É isso. Lula, tá bom. Boa noite. Nessa sexta-feira a gente está com uma formação diferente aqui. A professora Adriana Ferreira também participou com a gente. Mais cedo, acho. Mais cedo, uma formação inédita. Mas vamos para esse novo acordo, né? Essa parceria, vamos dizer assim, de combate ao crime organizado. É algo que vem a partir das conversas do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, o Trump, e há um receio realmente sobre como o PCC e o Comando Vermelho vão ser classificados, né? Se é que isso realmente vai para frente. O Itamaraty estava tentando negociar na contramão disso. Isso. Gabi, é um lance arriscado, mas talvez tenha sido um lance inevitável. Eu explico. É um lance arriscado porque todo o interesse dos Estados Unidos é a caracterização do Comando Vermelho e do primeiro comando da capital, o CV e o PCC, como organizações narcoterroristas. Por quê? Porque na legislação americana, o presidente tem o direito de fazer operações militares sem consultar o Congresso, sempre quando se trate de uma organização terrorista. Daí a equivalência entre PCC e CV e uma organização narcoterrorista. Por isso, eles disseram que o Nicolás Maduro era líder de uma organização narcoterrorista. Isso autorizou a operação militar realizada na Venezuela sem consulta ao Congresso. Nota ao pé de página, Gabi, nós não sabemos o que aconteceu com Nicolás Maduro e a Procuradoria norte-americana retirou a acusação dele ser um líder narcoterrorista, o que por si só já torna a operação militar realizada na Venezuela uma operação ilegal do ponto de vista da Constituição norte-americana. Agora, há um problema. O problema é que inúmeros países da América do Sul, com destaque para o Paraguai, fizeram naquele escudo das Américas, naquela cúpula do escudo das Américas, começaram a realizar acordos diretamente com os Estados Unidos, aceitando a denominação de organizações narcotraficantes como terroristas. O Paraguai, por exemplo, franqueou o território paraguaio para operações militares norte-americanas na fronteira com o Brasil. O Flávio Bolsonaro, semana passada, no discurso dele no CPAC, nessa reunião conservadora norte-americana, afirmou com todas as palavras que o que ele mais deseja é que, de fato, essas organizações sejam consideradas narcoterroristas,
para que os Estados Unidos possam ajudar, palavras dele. É o mesmo senador, o Flávio Bolsonaro, que no inglês trôpego escreveu uma mensagem para o secretário da Guerra americano, o Pete Hegseth, dizendo que inveja, ele se referia ao fato de que navios da Venezuela foram bombardeados pelos Estados Unidos. E ele dizia para o Pete Hegseth, olha, aqui na Baía da Guanabara temos situações similares, imaginando que os navios brasileiros poderiam ser bombardeados na Baía da Guanabara. Então, dado esse contexto, o governo brasileiro não pode simplesmente fingir que nada está acontecendo e não tomar algum tipo de iniciativa diplomática. Caso contrário, a iniciativa entre governos é transferida para pessoas da oposição ou para pessoas que não têm controle. Mas é uma iniciativa arriscada, embora provavelmente inevitável, porque todo o interesse dos Estados Unidos é caracterizar o narcotráfico brasileiro como terrorista para ter o direito, eventualmente, na legislação americana, de realizar operações militares. Estamos aqui literalmente no fio da navalha. Essa semana o vice-presidente dos Estados Unidos esteve na Hungria, né? O professor Castro Rocha sempre acompanha o desenrolar dos fatos lá na Hungria, e os húngaros que vão à eleição também, e o candidato da oposição ao Orbán tem chance de ganhar. E eu li aqui o medo é justamente de que os Estados Unidos tenham mandado o vice para preparar uma ajuda para o Orbán dar uma arrancada final ali, que ele está arriscado a perder a eleição na Hungria. E o governo brasileiro vê a possível intervenção dos Estados Unidos, seja através das redes sociais, de um bombardeio informativo, como uma espécie de laboratório para o que eles vão fazer logo depois aqui no Brasil também. Então, essa questão das organizações, que são organizações de narcotráfico, né, mas que os Estados Unidos tentam caracterizar como terroristas, seriam um caminho para esse tipo de intervenção. Na Hungria, outros caminhos, certamente, né? Mas realmente é para a gente ficar de olho, porque os Estados Unidos estão colocando o seu bedelho, vamos dizer, em várias partes do mundo, o Lula. Isso, e deixa eu só completar aqui, professor, porque alguma cooperação nesse sentido sempre existiu entre as Forças Armadas brasileiras, Forças Armadas americanas, Forças Armadas da Colômbia, da Bolívia, uma cooperação nesse sentido em diversas gradações. O que é diferente neste momento é porque nós estamos tendo uma negociação nesse sentido num período em que a democracia americana regrediu. Talvez a gente não possa nem chamar de democracia plena o que acontece nos Estados Unidos nesse momento. Então, eu acho que o governo brasileiro está querendo retomar essa cooperação numa outra base e também em associação com a Colômbia, aonde um governo de esquerda tenta eleger o sucessor também de esquerda nos próximos meses, nas próximas semanas, e essa cooperação de fronteiras na América do Sul é fundamental sem haver uma operação bélica ou a abertura de uma janela para uma operação bélica hostil dos americanos. É isso, professor? É exatamente, Lula. Nesse sentido, se você me permitir chamar de Lula, então. Claro. Exatamente, porque é no fio da navalha, porque o governo brasileiro não tem alternativa. O governo brasileiro não pode deixar a interlocução ficar a cargo da franquia Bolsonaro, que nem família é, uma franquia de políticos. O governo brasileiro também não pode deixar essa transação, esse acordo, ficar a cargo do escudo das Américas. Essa reunião, na qual foram excluídos precisamente as autoridades do Brasil, do México e da Colômbia, que são os principais países da região. Então o governo brasileiro precisa retomar a interlocução. Mas, Lula, com todo o cuidado do mundo, o interesse americano é criar um precedente legal, não para o Brasil ou para o México ou para a Colômbia. Isso é importante. Eles não estão preocupados com a legislação brasileira, mexicana e colombiana, mas eles estão preocupados com a legislação norte-americana. Se houver qualquer caracterização oficial de uma organização como terrorista, então o presidente norte-americano pode lançar uma operação militar sem consultar o Congresso. É essa a questão central para o Donald Trump. Em relação ao que o Rodrigo disse, é muito importante, Rodrigo, não esqueçamos que na eleição legislativa da Argentina, que foi há pouco tempo, depois de uma derrota fragorosa que o candidato do Milei teve nas eleições
para as eleições provinciais de Buenos Aires, o Donald Trump, na Casa Branca, recebeu o Milei e disse: vamos dar um apoio, que não vou lembrar agora qual foi a quantia, mas foram bilhões de dólares. Mas esse apoio, para seguir, é necessário que o Milei vença as eleições. E, de fato, com o apoio financeiro dado pelos Estados Unidos, o Javier Milei venceu as eleições legislativas. A presença do J.D. Vance na Hungria é bastante clara nesse sentido. É, de fato, uma intervenção. A ironia é, quando o J.D. Vance fez o discurso, a Gabi e o Lula certamente acompanharam, o J.D. Vance disse: não podemos aceitar que haja interferência de nenhum governo estrangeiro nas eleições da Hungria. Mas é ele, o vice-presidente dos Estados Unidos, que está dizendo isso enquanto tenta fazer uma intervenção nas eleições da Hungria. Quer dizer, é um mundo totalmente invertido. É isso. Ô, professor, a gente, no começo da conversa, né, eu disse que essa visita que o presidente Lula faria, é importante sempre reafirmar aqui que é presidente, porque a gente tem um Lula na mesa hoje, né? O outro é presidente. Exato. O presidente Lula faria, o Donald Trump, no final do mês passado, foi adiada, não tem uma data para acontecer por conta da guerra, né? E amanhã é dia da primeira conversa que vai acontecer. Aliás, a primeira conversa dessa leva dessa possível negociação que vem por aí entre Estados Unidos e Irã. Então, vão ter representantes dos dois países lá em Islamabad, a capital do Paquistão. E o governo paquistanês já decretou feriado de 2 dias na cidade, que está em lockdown. Então, as coisas estão sendo organizadas para esse encontro acontecer. As lideranças vão se reunir num hotel que foi completamente esvaziado só para as negociações. Mandaram os hóspedes embora. Exato, exatamente. Só que, assim, isso tudo organizado para acontecer e ainda assim o Donald Trump continua nas redes sociais ameaçando os iranianos, fazendo bravata, enfim. A gente vai colocar aqui na tela uma das publicações do Trump na rede social dele. Ele diz o seguinte: os iranianos parecem não perceber que não tem outras cartas na manga, além de uma extorsão de curto prazo contra o mundo através do uso das vias navegáveis internacionais. Ele está falando do Estreito de Hormuz, né? A única razão pela qual ainda estão vivos hoje é para negociar. Então, ele quer, professor, a gente falou muito ao longo dessa semana como o Donald Trump ele queria dar as cartas, mas no fim das contas não é isso que está acontecendo. Então parece que ele vem a todo momento querer reafirmar que ele está liderando essa negociação e só está acontecendo porque ele quer, sendo que na verdade não é bem isso que a gente está vendo, né? Não, é todo o oposto. Em primeiro lugar, a negociação é feita com os ayatolás, com os líderes do regime da República Teocrática do Irã. Em outras palavras, se tanto o Benjamin Netanyahu quanto o Donald Trump acreditavam que com a morte do Ayatollah Khamenei haveria uma mudança de regime porque o povo se levantaria contra o regime teocrático do Irã, isso não ocorreu. A guerra já tem mais de um mês, a vitória estratégica, por enquanto, pertence ao Irã. O Irã impôs os termos da negociação dos 10 pontos para o cessar-fogo. Quando Israel ontem desrespeitou o cessar-fogo, o Irã de imediato fechou o Estreito de Hormuz mais uma vez para deixar claro que agora não será mais aceitável o que sempre ocorreu. Por exemplo, nós vimos em inúmeras ocasiões houve acordo de cessar-fogo em Gaza e Israel nunca respeitou os acordos de cessar-fogo. Dessa vez, Israel ou cumpre o acordo internacional ou Israel terá que ser tratado de outra forma. A derrota é muito clara pela simples existência da reunião com o atual regime do Irã e no território neutro, no Paquistão. Lembrando que a delegação iraniana foi escoltada por caças da Força Aérea do Paquistão, o que já é, por si só, Rodrigo, Lula e Gabi, uma desmoralização para as forças dos Estados Unidos e Israel. O que está sendo dito para o mundo é que Estados Unidos e Israel, sob a administração de Trump e Netanyahu, não são estados confiáveis no plano internacional. Sim. Quando a guerra principiou, eles estavam sentados à mesa de negociações. Israel, Irã, Estados Unidos, e tudo parecia caminhar bem. Começou o conflito. Que o Paquistão tenha colocado caças para escoltar o avião com as autoridades iranianas deixam claro para o mundo que sem essa escolta, provavelmente esse avião seria alvo. Então, 2, do ponto de vista estratégico, a derrota do Trump e a derrota do Netanyahu não poderia ser maior.
militarmente, é claro que o Irã não pode aspirar a uma vitória, mas o Irã está propondo, Gabi, uma inovação muito importante em guerras assimétricas. Historicamente, as guerras assimétricas só são vencidas pelo lado mais fraco quando o que se trata da libertação nacional. São os casos clássicos da Argélia, do Vietnã e do Afeganistão. Nesses casos, as tropas estrangeiras estavam no território que venceu a guerra assimétrica. Não é o caso do Irã, não há nenhuma tropa estrangeira dentro do Irã. Então, como pressupor a libertação nacional? O Irã trocou o tradicional termo da libertação nacional pela absoluta soberania e autodeterminação dos povos. Então, o Irã pode até ser derrotado militarmente no futuro próximo. Do ponto de vista político, a médio e longo prazo, o grande vitorioso da guerra, por enquanto, é o Irã. É importante, professor, e eu acho que a gente pode trazer aqui um pouco de como está Israel nessa história, né? Porque a gente tem falado sobre como o Benjamin Netanyahu parecia que estava querendo quase sabotar essa negociação, mas aí o Donald Trump pediu para, né, que parasse de fazer os ataques, porque justamente para o cessar-fogo continuar, esse cessar-fogo temporário, os ataques precisavam parar, né? Só que mesmo durante essa reunião, parece que todo mundo jogando contra, o próprio Donald Trump jogando contra quando vai para as redes sociais, Israel está intensificando ainda mais os ataques contra a capital do Líbano, né? Beirute. Você está vendo aí a manchete na tela, e as Forças Armadas de Israel simplesmente emitiram uma ordem de esvaziamento agora para bombardear uma região da cidade que abriga um dos maiores hospitais libaneses. Me lembrou muito a situação de Gaza. Assim, 2 hospitais, Gabi. Essa área que eles estão mandando esvaziar tem 2 dos maiores hospitais do Líbano. Muito parecido com o que a gente viu em Gaza, assim. É, uma coisa terrível. É como se mandasse esvaziar o bairro de Pinheiros, que vão bombardear o Hospital das Clínicas em São Paulo. Uma Justamente. Coisa assim, é inacreditável. E aí você tem já os hospitais lotados por conta dos últimos bombardeios. Então, os hospitais estão lotados porque no último ataque foram mais de 300 mortos e mais de 1.100 feridos. Então, as unidades já estão superlotadas e agora ainda correm o risco de ser bombardeadas ainda por cima. Então, não sei como é que vai ficar essa história, se ela vai continuar aí, um bombardeio importante, você está vendo na sua tela, em Beirute. Mas não sei se essa negociação, né, se esse fogo vai conseguir permanecer. Lula, você queria comentar? Não, eu queria perguntar ao professor Castro Rocha como nós ficaremos depois esse cessar-fogo, esse acordo de paz, essa cessação dos bombardeios ocorrerá. Porque, como você falou, professor, a derrota estratégica dos Estados Unidos já está dada e declarada. A derrota política de Israel também. Agora, nunca mais aquela região do mundo voltará à situação em que esteve até o início dessa escalada impensável do conflito entre os países árabes mesmo e o Irã. Então, mexemos para até o resto dos tempos, pelo menos da nossa geração e da geração de nossos filhos, naquele sistema, naquela Pax do Oriente Médio, mesmo que ela fosse frágil como era, ou não? Totalmente, Lula, a tal ponto que nós ainda não temos certeza de qual será a configuração geopolítica da região. 2 pontos importantes a partir do que você levantou, Lula. É possível que a política do petrodólar entre em declínio. Se a política do petrodólar entrar em declínio, os Estados Unidos não se sustentam economicamente. Para nossa audiência, sei que vocês todos sabem muito bem, para nossa audiência. Na década de 70, o Nixon realizou um gesto muito ousado. Ele rompeu a equivalência entre o dólar e o ouro. Para todo dólar que circulasse no mundo, havia uma barra de ouro correspondente, para simplificar. O Nixon rompeu com isto. Isso criou um problema muito grande para a economia americana. Por que as pessoas continuariam negociando com dólar se o padrão ouro foi desativado pelo Nixon? Pouco depois, o Kissinger estabeleceu um acordo absolutamente genial para os Estados Unidos, inicialmente com a Arábia Saudita, depois os países do Oriente Médio, depois todos os países. É que eles estabeleceram que a Arábia Saudita apenas compraria petróleo e negociaria petróleo em dólar.
E qual seria a compensação da Arábia Saudita? E depois, Catar, Omã, Bahrein, Emirados Árabes, todos negociam em dólar. O mundo negocia em dólar a partir desse acordo do petrodólar. Por quê? Porque os Estados Unidos estabeleceram bases nesses países e prometeram que a segurança internacional desses países estaria sempre garantida por eles, Estados Unidos. Lula, nas Américas há um acordo similar. A Costa Rica não tem exército, porque tem um acordo similar com os Estados Unidos. Qual é o problema do que está acontecendo agora? Ficou óbvio que Israel não é o tigre que anunciava. Israel, se enfrentasse o Irã apenas num confronto Israel-Irã, em um mês Israel estaria completamente destruído como país. Não tem condições militares nem estratégicas operacionais de enfrentar o Irã. Os países do Oriente Médio se dão conta agora que eles foram envolvidos numa guerra para a qual eles não foram sequer avisados. Eles são os principais aliados dos Estados Unidos na região. São eles, indiretamente, que asseguram a pujança da economia norte-americana, mantendo o acordo do petrodólar. Mas eles não foram consultados sobre o ataque ao Irã. O Irã já havia advertido que num próximo ataque, depois da Guerra dos 12 Dias do ano passado, que o Irã iria até o final. O Irã está indo até o final. Lula, se o Irã decidir bombardear as usinas de dessalinização da região, só existe um país que consegue sobreviver sem as usinas de dessalinização. É o Irã. Todos os outros vão ter que evacuar a população em menos de um mês, porque não tem água potável. Então ficou claro para a região que o acordo que sustenta o petrodólar é uma ficção. O Irã preparou-se para essa guerra durante décadas, preparou-se militarmente, politicamente e estrategicamente. O que acontecerá com o desenho da região nós ainda não sabemos, Lula, mas já não será o mundo de há 2 meses atrás. Porque, veja, o Irã fez um gesto que passou despercebido, não aqui para o ICL, mas passou despercebido para muitos jornais. Seguinte gesto: o Irã, antes de abrir o Estreito de Hormuz, disse: quem pagar o petróleo em yuan, a moeda chinesa, o navio passa sem problemas. Esse gesto do Irã tem consequências mais graves para o Donald Trump do que todo o bombardeio a todas as bases militares norte-americanas e a Israel. Porque se o petrodólar deixar de ser a moeda de troca do comércio mundial, a economia americana vai cair numa decadência absoluta. Por favor. Não, e já começou, né? Porque os países europeus já começaram a negociar em petroeuro, como estão chamando. A China já começou a negociar em petro-yuan, né? E o Brasil pode sonhar em negociar em petro-real, por que não? E isso explica a cotação do real de hoje, que fechou a 5,011, né? A cotação do dólar aqui no Brasil, a 5,011, trazendo um efeito colateral político para a nossa política interna absolutamente inesperado para os adversários do presidente Lula nessa candidatura de reeleição, que é o impacto positivo na queda ainda mais consistente dos índices de inflação. Então tem até isso no cenário, na cena, né? Exatamente. Não, nós vamos depois até detalhar mais essa queda do dólar em relação ao real, o fortalecimento do real, justamente por esses motivos que o professor Castro Rocha trazia, uma mudança geopolítica e econômica talvez comparável ao que aconteceu nos anos 70. É claro que o Trump se sente ameaçado por isso. Exatamente. Então isso justifica, dá para entender muito dessas declarações públicas do Donald Trump. Agora eu queria ir para o nosso momento de literatura. Pode ser? Sim, toda sexta-feira. Vamos lá. Muito bem. Você sabe, professor, que na nossa equipe também todo mundo fica ansioso, né? Então, quando a gente fala que vai para o momento da literatura, eu escuto assim, um burburinho no switcher, aqui nos bastidores. Então, todo mundo fica ansioso para esse momento acontecer. Hoje, o professor Castro Rocha traz para a gente o poema Rosa de Hiroshima, do Vinícius de Moraes. A gente vai colocar aqui na tela, aliás, já está aqui na tela, né? Porque nessa semana o Trump ameaçou matar uma civilização inteira. Isso foi nessa semana, é uma coisa impressionante. Já aconteceu tanta coisa que às vezes a gente até esquece que é tão recente. Mas Israel também já matou mais de 300 pessoas num ataque à capital do Líbano. E agora a gente traz esse poema que está muito conectado a esse momento geopolítico. Então vamos lá, professor, já te passo a palavra. A Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes.
Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas, ou melhor, rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Aliás, muita gente deve se lembrar disso na voz melodia, de um grande cantor, né? Que é o Ney Matogrosso. Exatamente. Professor. Esse poema do Vinícius de Moraes foi musicado pelos Secos e Molhados, pelo João Ricardo. E tem essa interpretação inesquecível do Ney Matogrosso. Vamos lá, Gabi, Lula, Rodrigo. Por que eu pensei nesse poema para hoje? Ao lançarem bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos, muito mais do que forçaram o Japão a uma rendição incondicional, os Estados Unidos o fizeram para mostrar ao mundo que uma nova superpotência havia chegado, que dominava uma tecnologia que as outras ainda não dispunham com a celeridade que ela havia conquistado, a energia nuclear, e isso dava aos Estados Unidos uma iniciativa, uma liderança mundial. 1. 2. Gabi, só é possível lançar uma bomba atômica, e quando se lança uma bomba atômica, já não se pode falar em alvos militares e alvos civis, porque o efeito da bomba atômica ele não é localizado, específico, preciso, ele é um efeito disseminado. O lançamento da bomba atômica é um trauma tão grande que no Tribunal de Nuremberg, Gabi, uma das defesas que o número 2 do nazismo, o Hermann, em alemão é Göring, o Hermann Göring, uma das defesas que ele utilizou quando ele foi acusado de ter patrocinado crimes contra a humanidade, Gabi, sabe o que ele disse para o procurador norte-americano? Ele disse assim: e os senhores que lançaram sobre Hiroshima e Nagasaki bombas atômicas quando a guerra estava destruída, isto não é crime contra a humanidade? Só é possível lançar bombas atômicas que literalmente o que desejam, Gabi, é destruir uma civilização. Só é possível, como Donald Trump, naquela sua postagem absolutamente abjeta, inaceitável, indigna, dizer que hoje à noite uma civilização termina. Só é possível fazê-lo quando, por uma miopia histórica, por uma ignorância suprema, você se considera realmente superior ao outro. Por algum motivo você considera que, por ser norte-americano, você é intrinsecamente superior ao japonês, você é ontologicamente superior ao persa. Eles se esquecem, Gabi, em todas essas ocasiões, uma figura como Donald Trump se esquece que, em boa medida, Gabi, ser iraniano hoje, no dia em que o ultimato expirou, que seria às 21 horas do Brasil, naquele dia a população iraniana esperou chegar às 21 horas com duas atitudes. Num gesto muito impressionante, o povo iraniano cercou as estações de energia, cercou as estações de água, cercou os monumentos mais importantes da infraestrutura. Se os Estados Unidos quisessem bombardear a infraestrutura, teriam que assumir diretamente o genocídio, não haveria nenhuma desculpa, estava lá o povo. Uma outra maneira que os iranianos se prepararam para o que seria esse Armagedon, o fim de uma civilização, é lendo poesia, Gabi. Eles passaram esse dia lendo um poeta persa do século XIV, Hafez, um poeta cujo livro se encontra em todas as casas iranianas. Falamos sobre isso aqui há algumas semanas, Gabi. Ser iraniano é conhecer de cor poemas do Hafez, Lula. Assim como ser brasileiro é conhecer de cor a Canção do Exílio. Uma civilização que idolatra um poeta do século XIV, que faz deste poeta do século XIV o seu companheiro cotidiano para uma hora de angústia suprema, é uma civilização que bomba atômica alguma fará perecer. Isto Donald Trump jamais entenderá. Isto Benjamin Netanyahu desentende, a tal ponto que hoje o Trump levou o governo norte-americano a uma humilhação suprema. Os Estados Unidos já fizeram 3 ultimatos que ele mesmo retirou. O Netanyahu conseguiu algo que pareceria inimaginável há 3 anos atrás. Hoje, a imagem do Estado de Israel nunca esteve tão manchada quanto ela se encontra hoje, depois do genocídio feito
pelo governo do Benjamin Netanyahu. Quando no parlamento israelense há uma votação que cria uma pena de morte para um grupo étnico, Gabi, é pena de morte somente para palestinos. Quando isso é celebrado com uma champanhe aberta no plenário e a deputada, a representante que diz o resultado, tem lágrimas de emoção e de felicidade, porque agora será possível ter legalmente pena de morte contra palestinos em ambos os casos. Isso só é possível porque eles se consideram superiores ontologicamente aos palestinos, aos iranianos, aos japoneses. Mas ao fazê-lo, Gabi, pelo avesso, eles revelam o quão pequenos são e que o lugar deles necessariamente será o Tribunal Penal Internacional de Haia, porque são criminosos de guerra. Então, só para fechar esse sextar aqui literário, professor, uma boa dica, né, para um sextou é ouvir, escutar Rosa de Hiroshima na interpretação do Ney Matogrosso dos Secos e Molhados e procurar, ou como livro virtual ou em algum sebo, a brilhante reportagem, a maior reportagem do século XX, que é o livro Hiroshima, do John Hersey, que é a descrição, né, do impacto da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, com relatos colhidos um ano depois da bomba. É uma reportagem fantástica, é uma bela dica de literatura aproveitando esse espaço. Opa, eu não li, vou ler, Lula, obrigado. Pois é. Que bom. Olha, então vou terminar com Guimarães Rosa. Riobaldo, Gabi, a horas tantas de Grande Sertão Veredas diz: mestre não é aquele que sempre ensina, mestre é aquele que de repente aprende. Eu aprendi, Lula, obrigado. Excelente. Obrigado, nós também. Isso mesmo. De lá vem poesia, daqui vai jornalismo. E às vezes... E vice-versa. Vice-versa. A vida é rua de mão dupla. É isso aí. É isso aí. Professor, que prazer sempre estar com você aqui às sextas-feiras. Obrigada. Sempre aprendo. Obrigado. É isso, muito obrigado. Né? Via de mão dupla. Bom fim de semana. Obrigada. Bom final de semana, professor Castro Rocha. Aliás, hoje é sexta-feira e a gente está dando indicações literárias. Também quero trazer indicação jornalística da revista Liberta. Claro. Hoje é o dia que a gente divulga a nova edição da revista Liberta. E na capa dessa semana, eu acho que o pessoal pode imaginar o que teremos. Mas vamos colocar aqui na tela. A gente tem um retrato do tabuleiro global, né? Olha só. Então vamos encher a tela aqui para poder enxergar. Eu imagino que tenha mais gente, mais pessoas míopes na nossa audiência, assim como eu. Então, a gente vai falar sobre a China. Tem aqui análises de Jamil Chad, César Calejon e, claro, o professor João César de Castro Rocha. Ele também escreve traz análises sobre esses movimentos geopolíticos do gigante asiático. Essa semana tem estreia, então, tudo conectado. Aqui, reportagem exclusiva. Falando em exclusiva, tem reserva exclusiva também, né? A reserva exclusiva, né? Sem dúvida. Para quem não sabe, é tocada pelo Lula. Com ótimas notícias, né, em primeira mão. Não vou repetir aqui o exclusiva para não ficar uma redundância. Mas nos bastidores, né? Isso. Não só da política, mas histórias que a gente traz relevantes sobre o Brasil e o mundo também. Se você ainda não é assinante, acho que esse é um momento bom para você fazer isso. icl.com.br/revista, não perca, porque realmente tem nova edição todo sábado e é a leitura da nossa semana, vale a pena acompanhar. É um pouco uma análise, vamos dizer assim, para quem gosta do texto também, porque todo mundo assiste aqui o N2, a gente traz todos os dias análises, mas no final de semana a gente digere essas notícias todas. Muito bom. Revista Liberta, aliás, que está cada vez com capas melhores. Exato. Sempre. E a gente tem página agora no Instagram também, né? Da nossa Revista Liberta. Então, dá para você já seguir e acompanhar por lá também. Agora, pessoal, a gente vai trazer uma notícia que acabou de acontecer, né, Rodrigo? Imagens enviadas ao ICL mostram uma abordagem da Polícia Militar no meio da Avenida Paulista, então em São Paulo, contra uma mulher negra acompanhada de uma criança e de uma truculência chocante, segundo a nossa equipe que assistiu a essas imagens. Vamos assistir e entender essa história. Vamos lá. Minha filha! Moça! Minha filha, tudo isso por quê? Moça! Ô, moça! Moça, eu trabalhei! Ele nunca me pagar! Eu trabalhei, moça! Ele nunca me pagar, moça! 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 Por favor, você para de fazer isso comigo!
mall! Eu vou no mall! Ouve ela, mano. Ouve ela, ela tá falando que ela trabalhou, ouve ela. Ouve ela, a filhinha dela, olha aqui ali, gente. Ela tá resistindo, eles estavam conversando com ela até agora. Resistida, criança, mano. Ela tá resistindo, pô. Me ajuda! Eu tô com ansiedade! Por favor, mano. Me ajuda, amor. Me ajuda. Mano, tem que ajudar uma mulher preta, mano. Tá trabalhador, irmão. Mãe, eu sou loiro, por um acaso? Não. Alguém tá falando alguma coisa da cor dela aqui? Alguém falou da cor dela aqui? Gente, ela tá com a criança pequena. Você não sabe nada, você não sabe o que você tá falando. Eu não falei que eu não sei. Ela vai com a gente, ela vai com a gente, ela vai com a gente. Olha, essas imagens elas acontecem na mesma semana que a PM matou uma mulher na periferia durante uma discussão e dá até um mal-estar de assistir, né? Não sei se as pessoas notaram, quem não estava mais atento à tela, a filha desta mulher que foi colocada ali na parte de trás da viatura do carro da polícia, estava de camisa vermelha ali ao lado, gritando, desesperada também, a mãe pedindo, pelo amor de Deus, eu estou aqui com a minha filha. Essas cenas foram gravadas... É uma criança. Ali atrás aparece a criança pulando, ó, ali ao fundo das imagens. Essas cenas foram gravadas, havia uma manifestação de professores hoje na Avenida Paulista, preparando campanha salarial, e ali próximo a polícia abordou, a gente não sabe exatamente as circunstâncias, aparentemente alguém voltando para casa foi abordado e colocado assim. Inclusive a pessoa que grava, eu recebi aqui pelo celular, dizia, coloquem no banco sentada, não aí atrás, por que vai assim dessa maneira? Você viu o Daniel Vorcaro ser conduzido assim quando foi levado para a prisão? Por que você pega uma cidadã que está com a filha, que não oferece nenhum risco? Essa mulher não oferece nenhum risco. Ou aqueles motoristas de Porsche que matam, né, condutores de Uber, como já aconteceu várias vezes aqui em São Paulo, que estão embriagados e que são presos, às vezes, em flagrante. Outras vezes são buscados em casa porque tiveram a liberação de flagrante, não passam por esse constrangimento de irem para o camburão, né, dessa forma. Né? Isso é resultado dessa... Aí é preciso dizer... da polícia do Tarcísio de Freitas, da polícia do Guilherme Derrite, que será candidato ao Senado aqui pela extrema-direita no estado de São Paulo, dessa polícia pervertida, né, por esses comandantes em chefe, porque são, de maneira declarada constitucionalmente, são os comandantes em chefe dessa polícia pervertida, que é a polícia que bate em negro, pobre, periférico. É isso. Realmente, assim, são imagens. Eu queria saber o que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo tem a dizer sobre essas imagens também. Inclusive, uma mulher que a situação toda foi conduzida por policiais militares homens, né? Normalmente não é de praxe isso acontecer também. Bom, agora há pouco a gente falava sobre notícias internacionais. Pessoal, essa notícia é até difícil de gerir aqui, né? Para a gente continuar falando do noticiário internacional, mas vamos lá, importante. O dólar caiu hoje e chegou a R$ 5,01, sendo o menor valor em 2 anos, essa marca. O Ibovespa fechou acima de 197 mil pontos e bateu, então, um novo recorde. E essa movimentação é por conta dessa expectativa que a gente comentou aqui, né? Início das negociações entre Estados Unidos e Irã, começa amanhã. Só que estamos num cessar-fogo temporário, um acordo que ainda é muito frágil, muito instável, com provocações do Donald Trump. Falamos com o professor Castro Rocha sobre isso também. E o Estreito de Hormuz continua parcialmente fechado e o preço do petróleo continua em alta. O Jamil Chad está chegando para conversar com a gente sobre isso. Jamil, boa noite para você. Aliás, talvez bom dia. Bom dia. Você, né? Bom dia a todos. Aqui já é sábado, enfim. Jamil está na China, para quem não acompanhou o Jamil Chad essa semana com a gente no N2. Jamil, então, para você, hoje já acontece a negociação entre Estados Unidos e Irã, mas quero te ouvir sobre essa movimentação, né, sobre essa marca do dólar que chegamos e também, claro, sobre a expectativa do acordo, já que o Donald Trump continua com um monte de bravata nas redes, né? Eu ia até perguntar para o Jamil se na China
existe uma preocupação, assim, ele andou pelas ruas, a gente viu que ontem ele trouxe até matéria sobre mercado popular e tudo, né? Tem uma preocupação com a guerra, né? Porque a gente está muito mais longe do que a China em relação ao local da guerra, mas existe essa preocupação de que a economia vai sofrer ou de que pode ter algum percalço maior para a China, assim, além da avaliação aí da macroeconomia mundial para a gente, Jamil? Rodrigo, bom dia a todos. Olha, eu estou fazendo matéria sobre isso. Daqui a pouco a gente vai ter matéria, provavelmente segunda ou terça-feira, justamente o impacto que essa guerra está tendo na China. Ela está tendo um impacto. A questão do petróleo é fundamental. Agora, ontem, basicamente, hoje ainda para vocês, eu estive justamente na maior empresa de petróleo da China, justamente para tentar entender qual a relação entre, obviamente, o abastecimento de petróleo do Irã, a própria economia chinesa, a própria política chinesa. A gente teve uma instabilidade com a conexão o com áudio, o Chad. principalmente. Ele já volta aqui para continuar conversando com a gente, mas ia justamente trazer a explicação sobre essa movimentação do dólar, né? Que se movimentou dessa maneira por conta dessa expectativa de acordo, que é uma expectativa um tanto quanto frágil ainda. Sim, o acordo ainda é frágil, não foi sacramentado, mas vai acontecer, Gabi. E também o reflexo disso na cotação do dólar, que a gente já sente de imediato aqui no Brasil, é porque os Estados Unidos e Israel, como disse o professor João César de Castro Rocha, perderam a guerra. Houve uma derrota estratégica deles. E o que aconteceu, o maior sinal dessa perda da guerra é o fim do tempo do petrodólar. Né? O petrodólar deixou de ser a moeda de referência para a negociação no Estreito de Hormuz, por onde transitam 20% dos barris de petróleo negociados no mundo e acho que 25% ou 28% do gás natural. E aí sim, o gás natural, Rodrigo, eu acho que o Jamil vai voltar falando disso, o gás natural que transita lá por Hormuz, pelo Estreito de Hormuz, tem impacto na economia chinesa, eu acho, não tenho certeza. E tem a questão assim de que a economia brasileira, você tem investimentos diretos entrando aqui, né? Para o real está se valorizando tanto em relação ao dólar, além da questão do petróleo em si, tem entrada de investimentos, né? Você tem muita instabilidade no Oriente Médio e você tem a América Latina, e aí o Brasil em especial, o México também, como territórios onde você tem paz e você tem possibilidade de investimento com alguma previsibilidade, né? Então isso é um momento importante. Já tem analista de mercado falando que pode cair para 4,50, que o real, né? Seria uma marca impressionante. Seria voltar para coisa que a gente não vê há muitos e muitos anos, né? E isso, como disse o Lula agora há pouco, ajuda também a conter a inflação, né? Quanto mais baixa, ajuda também a conter a inflação aqui internamente no Brasil. Tudo isso são reflexos assim até inesperados, né, da guerra aqui para o Brasil. Muito bem. A gente está tentando reconectar com o Jamil Chad, que está apresentando uma instabilidade, mas enquanto isso, eu queria trazer a repercussão da nossa enquete, que ficou no ar ao longo deste programa todo. O Lula trouxe um bom parâmetro, né, de como é que está essa questão das delações, Rodrigo. E a nossa pergunta, você não estava aqui, Adriana Ferreira, que estava no momento que a gente lançou. A pergunta é a seguinte: figuras como Daniel Vorcaro e Beto Louco deveriam ter direito à delação? Sim, 62%, e não 38%. E acho que aqui, claro, é uma pergunta, né, que tem ali uma resposta muito sim e não, mas a gente pode esmiuçar melhor e conversar melhor sobre as condições desse acordo. Eu acho que é um pouco isso. Ela chegou a perguntar para o Lula sobre a escolha, né, a imposição de quem delatar ou não. Exatamente. Né? A delação é nesse caso do Beto Louco, ela foi limitada. Ela foi limitada porque o primeiro esboço de delação do Beto Louco foi recusado pela Procuradoria-Geral da República. Então, os advogados do Beto Louco já entenderam o recado e retiraram qualquer pessoa com prerrogativa de foro, né, que teria que ser julgado
pelo Supremo Tribunal Federal, no caso, senadores, deputados ou governadores de Estado, esses estão fora desse rol de delatados, mas coloca na alça de mira o Antônio Rueda, presidente do União Brasil, né, porque ele não tem mandato e ele está agora no SAL. E, além disso, os sistemas de segurança, sobretudo de São Paulo, mas de estados onde o PCC é a organização criminosa dominante. Aqui em São Paulo, e aí eu especulo até no Ceará, no Rio Grande do Norte, né, o sistema de segurança desses estados. Muito bom. Depois, no final, a gente... Bom, já temos, na verdade, o resultado aqui da nossa enquete. Jamil Chad reconectou para conversar com a gente. Jamil, bom ter você aqui, até para falar sobre a coluna, sobre a reportagem que você traz, dizendo que a China está preocupada com uma possível influência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras e o risco de uma vitória do campo bolsonarista, né? Então, você pode explicar melhor o que você ouviu de diplomatas e especialistas também. Gabi, é muito curioso porque, claro, a China tem essa política de não intervenção, de absolutamente não comentar sobre a eleição de outros países, mas ela está, no caso brasileiro, extremamente preocupada, está perguntando justamente para os diplomatas brasileiros, para justamente as autoridades brasileiras, o que é que exatamente está acontecendo no país. Por quê? Porque, olha só, o cálculo chinês. Se o primeiro governo Bolsonaro, né, se o único, pelo menos por enquanto, o governo Jair Bolsonaro, já foi muito complicado para a relação entre Brasil e China, e no momento em que não havia a política de Donald Trump de avanço na América Latina, o cálculo dela é o seguinte, que agora, se eventualmente houver uma vitória de Flávio Bolsonaro, essa ruptura com a China pode ser ainda maior do que aquela que aconteceu entre 2019 e 2020, principalmente com Ernesto Araújo como chanceler. Aquilo ali já foi muito grave. Agora, segundo, pelo menos, meus contatos aqui na China, isso pode ser, na verdade, só uma antessala do que seria um governo de Flávio Bolsonaro com Donald Trump no avanço total na América Latina. Então, a China está muito preocupada, em primeiro lugar, em relação à situação que ela poderia ter na América Latina diante, de um lado, de Donald Trump fazendo esse avanço e do outro lado, eventualmente, uma eleição brasileira dando vitória para Flávio Bolsonaro. A China vê três canais, basicamente, de intervenção. O primeiro delas é a intervenção dos Estados Unidos no que se refere aos caminhos comerciais da América Latina. E aí o Canal do Panamá, nós sabemos, quem comprar a revista amanhã, né, Lula, vai ver justamente um debate muito claro da China preocupada com o Canal do Panamá, mas não só com o Canal do Panamá, com o Porto de Santos também, muito preocupada com o Porto de Santos, com a eventual interferência dos Estados Unidos no Porto de Santos. Outro caminho dessa interferência seria, claro, terras raras. Então, toda a tentativa do governo norte-americano de construir no Brasil, e isso a gente já falou aqui, Gabi, no que se refere a Goiás, por exemplo, uma tentativa de criar uma reserva de mercado para os Estados Unidos com terras raras brasileiras. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, no que se refere a eventuais pressões contra empresas brasileiras para que não adotem tecnologia chinesa, principalmente no que se refere à inteligência artificial. Então, a preocupação chinesa é muito real, a história aqui é absolutamente real e todos estão acompanhando a eleição brasileira, porque, claro, não é só o maior país da América Latina, eu diria, é um dos pilares dos países emergentes. Uma coisa, e aí com todo respeito, uma coisa é a Argentina e Chile ir para um caminho de um alinhamento completo com os Estados Unidos. Outra coisa, segundo os chineses, é o Brasil ir para um alinhamento direto e completo com os Estados Unidos. Então, essa é a preocupação aqui na China. Eu trago tudo isso na minha coluna que está no site do ICL Notícias, que eu insisto, o que os chineses querem entender é se, eventualmente, uma vitória de Flávio Bolsonaro vai significar algum tipo de ruptura na relação entre os dois países. E a sinalização é toda que sim, né? Vide o discurso do Flávio Bolsonaro lá na conferência conservadora, exatamente. Jamil,
Obrigada pela sua apuração exatamente. hoje. Semana que vem a gente volta a conversar, até porque Jamil ainda tem muito trabalho pela China, pela frente. Jamil, Obrigada. um grande abraço. Valeu. Querido Lula, Rodrigo, Gabi, um beijo a todos. Obrigada, Jamil. Bom trabalho por aí, até porque o dia de Jamil está só começando Já nesse virou. sábado. Não é nem que sextou pro Jamil, Sabadô, sabadô. Né? já. Sabadô, já tinha que estar na Ceasa. Essa hora, né? Fazendo feira de sábado. É, exatamente. Aliás, como é que é o nome da feira que ele trouxe ontem? Na cidade Desculpa, eu não guardei. Eu acho que foi a feira lá na cidade de Yu, que ele falou que tem assim, comércio que vai para o mundo inteiro, tem os chaveirinhos que vai para o mundo inteiro também. O Chico Sá diz que parece Caruaru. Isso. Eu comparei com a 25 de março e o Chico com a feira lá de Caruaru. De Caruaru, olha, eu acho Caruaru uma feira dura de se frequentar. E eu sou um frequentador de feiras, tá? É uma feira dura de se frequentar. É isso aí. Muito bom, então, gente. Vamos nessa? Agradecer também ao pessoal do nosso chat que nos acompanhou, que mandou mensagem, que votou na enquete, que a gente já trouxe o resultado aqui. Viviane Campos, Meri Santos, Patrícia Viana, Francisco Cruz, Silvano Nascimento. Viana também. Viana também, tem Viana aqui. Sua parente de isso aí. que nos acompanha aqui no N2. Quem vai liberar a Jurubeba hoje? Eu não vou liberar, eu estou aqui no lugar do Chico Sá, porque esse negócio de Jurubeba é de quem se paulistanizou. Né? O Chico Sá sabe que a origem da Jurubeba é uma bebida chamada pau do índio, da sede Olinda, que é feita com as mesmas raízes da Jurubeba, mas dentro da sua ruindade é muito melhor que a Jurubeba paulistana. Né? A Márcia... Então vamos liberar o pau do índio. Meu Deus do céu! Ixi, Maria! Tá liberado. A Márcia Almeida pediu, olha, Gabi, então você está encarregada de liberar a Jurubeba. Libera tudo, Gabi. Então tá, então liberado tudo, inclusive a Jurubeba, para quem for de Jurubeba, para quem for de... Pau do índio. Pau do índio. Também pode. Né? Pau do índio. Fazer o quê, também. né? Cada um com a sua preferência, Exato. gente. Vamos nessa. Boa noite para todo mundo. Lula, um prazer ter você aqui Muito na nossa bom, mesa. Lula. Um abraço, um prazer ter vindo, né? E vamos em frente. É isso vamos aí. em frente. Tchau, gente. Boa noite. Até semana que vem. Até. Bom fim de semana. Eu costumo falar uma coisa, as pessoas não acreditam muito. Eu sou um dos caras mais pessimistas que eu conheço em relação ao mundo. Realmente, assim, a realidade me venceu pelo cansaço. Mas nos últimos meses aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida. Eu fui para a China gravar o último capítulo da nossa trilogia. Vai para Cuba, Eduardo, vai para Argentina, Carajo, e agora vai para a China, Eduardo, para mostrar a realidade tecnológica e a alternativa ao poder dos monopólios privados das Big Techs que está surgindo na China. E por incrível que pareça, eu voltei com esperança. Uma esperança que não é pequena, porque o que eu vi lá é gigante em termos de realidade. A estreia desse documentário, que é uma superprodução internacional do ICL, vai ser no dia 12 de abril, um domingo às 8 horas da noite. Você não pode perder esse documentário. Quem sabe você não precisa de um pouco de esperança também.